Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do seu, do nosso canal do Laranja, e hoje estamos aqui para falar da partida entre Fluminense e Independiente Rivadavia, jogo importantíssimo para as pretensões do Fluminense na Copa Libertadores da América. Afinal, hoje começa a fase mata-mata, e aí, galera, não tem jeito, é vencer ou vencer. Hoje, o Fluminense precisa fazer um bom resultado para levar esse resultado para a Argentina. Nós decidiremos o nosso destino fora de casa e por isso é essencial que o Fluminense faça um bom jogo e um bom resultado na noite de hoje. Nós sabemos que o Fluminense vive um momento complicado, um momento conturbado, né? Temos vários jogadores jogando abaixo da crítica, mas é justamente nesses momentos que os grandes jogadores aparecem, que os grandes times dão a volta por cima, e eu acredito que o Fluminense pode sim fazer um bom jogo, fazer um bom resultado dentro de casa, com o apoio da sua torcida. Tá? Então é aquilo, né? Como torcedor, a gente fica com o coração machucado sempre que o resultado não vem, né? Mas já na próxima partida a gente vira a chavinha e passa a acreditar. E eu quero que os jogadores do Fluminense e o treinador Luiz Beldia, né, eu quero que eles também virem a chavinha para que a gente inicie um outro período, um outro momento, né, uma outra fase nessa temporada. É essencial que o Fluminense volte a ser aquele Fluminense que nós vimos no início do ano. E falando agora do nosso adversário, o Independiente Rivadavia fez uma excelente fase de grupos e terminou à frente do Fluminense. O Independiente Rivadavia foi o primeiro colocado do nosso grupo na fase de grupos da Copa Libertadores. A equipe argentina terminou ali com 16 pontos, enquanto o Fluminense terminou em segundo lugar com 8, ou seja, o Fluminense fez metade dos pontos feitos pelo Independiente Rivadavia na primeira fase da competição, tá? E como que vem o Rivadavia, como é que tá o Rivadavia nesse momento, pessoal? Lembrando que, é importante, o Fluminense enfrentou o Rivadavia 2 vezes, acumulou ali uma derrota dentro de casa, aquela derrota que nós tivemos de virada, e um empate. Então o Fluminense não venceu o Independiente Rivadavia nessa primeira fase, tá? E como é que vem o nosso adversário agora? Como é que tá a fase do Independiente Rivadavia, pessoal? Vamos lá. O time argentino, depois da Copa do Mundo, fez 4 partidas, acumulando 2 vitórias, um empate e uma derrota, e atualmente encontra-se na 7ª colocação do Grupo B, no torneio Clausura. Beleza, galera? Então a gente vai lembrar que no primeiro semestre, ou quando nós enfrentamos o Independiente Rivadavia, eles estavam ali na primeira colocação do seu grupo no torneio Apertura. Hoje, eles estão em 7º lugar. Informação muito importante, pessoal. Sebastián Vidia não joga mais pelo Independiente Rivadavia. É isso mesmo. O Vidia, que era o principal jogador da equipe argentina, se transferiu para o Boca Juniors, né? Já até reestreou pelo Boca e não joga mais pelo Independiente. Então, é uma boa notícia, né? Eles têm aí um desfalque muito importante a partir de agora. E diante da saída do Vidia, pessoal, o principal jogador do Independiente Rivadavia no momento é o atacante Arce. Atacante alto, atacante de força, muito bom na bola aérea. Foi até para a Copa do Mundo, né, defendendo o Paraguai. E é um jogador que vem em excelente fase. O Arce acabou de marcar 2 gols no campeonato argentino, né, nesse final de semana. O Arce é o artilheiro da Copa Libertadores com 8 gols marcados. E vocês vão lembrar bem que o Arce marcou 2 gols contra o Fluminense na fase de grupos da Copa Libertadores. Ele marca um dos gols da vitória do Independiente Rivadavia no Maracanã e ele marca o gol da equipe argentina no nosso empate por 1-1 lá nos domínios do Independiente Rivadavia. Portanto, pessoal, é um jogador que precisa ser marcado de perto na noite de hoje. Eu falei para vocês aqui, é um atacante muito bom na bola aérea, é um cara que realmente é um atacante de força, é um atacante de imposição física, bom na primeira bola, bom nesses duelos aéreos dentro da área, faz pivô, enfim. Então o Fluminense precisa marcar de perto, precisa ficar muito ligado com o Arce na noite de hoje. E falando agora do Fluminense, pessoal,
Como que o Fluminense vai para essa partida contra o Independiente Rivadavia, hein? Qual será a escalação do Fluminense para esse jogo decisivo de logo mais? O GE, na tarde de ontem, postou a provável escalação do Fluminense e mostrou que o Zubeldia tem algumas dúvidas, tá? O Zubeldia tem algumas dúvidas, ele pode fazer algumas mudanças e a gente vai ver que mudanças são essas. Olha só, segundo o GE, o Fluminense tem essa provável escalação aqui, ó. Fábio no gol, Guga, Ignácio, Thiago Silva ou Igor Rabelo e René. Então ali, na nossa linha defensiva, a única dúvida é entre Thiago e Igor, e aqui, obviamente, não é uma dúvida por conta da questão técnica, né? É uma dúvida que o Zubeldia tem por conta da parte física do Thiago. Se o Thiago estiver bem fisicamente, é óbvio que ele vai para o jogo, tá? Depois nós vamos para o meio de campo, e aqui no meio, o Zubeldia também tem mais uma dúvida, olha só. O meio de campo do Fluminense, segundo o GE, será Hércules, Martinelli, ou Martinelli e Hércules, Acosta ou Paulo Henrique Ganso. E aqui eu sei que nós já vamos para a primeira grande polêmica do vídeo. E diante dessa dúvida aqui, tá? Entre Acosta e Ganso, hoje eu escolheria Paulo Henrique Ganso. Sabe por quê? Se o Ganso conseguir ficar em pé e acertar um passe, ele já vai fazer mais do que o Acosta fez nas últimas 5 partidas. Porque o que a gente tem visto do Acosta é o seguinte: ele pega a bola, cai, perde a bola e vem o contra-ataque do adversário. Ele pega a bola, dá um passe para o lado e erra. Então, o Acosta, que é um jogador, vocês sabem aqui, quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito do Acosta, é um jogador que sempre foi muito elogiado por mim, mas vive um momento terrível. Vive um momento terrível. Então hoje, o Acosta pode sentar um pouquinho no banco e a gente pode lançar o Ganso, que entra bem contra o Vasco, né, acha bons passes verticais, tem ali uma boa finalização a gol, ajuda o Fluminense ali na circulação da posse. Ele é um jogador importante para o Fluminense naquela partida contra a equipe do Vasco da Gama. E depois ele entra contra o Botafogo e, na minha visão, não faz a partida que ele fez contra o Vasco, mas também faz uma partida ok. Ajuda na circulação, na saída da pressão, faz o Fluminense ficar com a posse. O Ganso foi um jogador importante na última partida do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Então, por essa razão, eu escalaria o Ganso no jogo de hoje, tá? Ah, Laranja, mas o Savarino não poderia jogar de 10? Vamos falar sobre o Savarino agora. Porque no ataque, o Zubeldia também tem mais uma dúvida. O ataque do Fluminense tem Canóbio confirmado, Hulk confirmado, e a dúvida fica entre Soteldo e Savarino. Eu escalaria o Soteldo, galera. A gente sabe que o Soteldo não está voando no Fluminense, longe disso. É um jogador que tem pouquíssimas participações em gol, né? Se a gente for pegar aqui, a última participação que o Soteldo teve foi no ano passado, aquela assistência no jogo contra o Bahia. Mas o Soteldo foi bem contra o Botafogo no último final de semana. E quando a gente olha pro Savarino, gente, o Savarino, assim, ele some nas partidas, né? Procura-se o Savarino nos jogos do Fluminense, ele some completamente. Ele tá muito mal, assim como o Lúcio Acosta. E diante disso, por conta disso, eu escalaria o Soteldo, tá? Então, diante das dúvidas que o Zubeldia tem para a partida de hoje, eu iria de Ganso e iria de Soteldo. Quero saber a opinião de vocês, né? O que vocês fariam para escalar a equipe do Fluminense na noite de hoje? Iriam de Ganso ou iriam de Acosta? Iriam de Soteldo ou de Savarino? Coloquem aí nos comentários, vamos resenhar em alto nível do jeito que a gente gosta. E olhando para minha escalação, ela ficaria assim: Fábio, Guga, Ignácio, Thiago Silva e René, Martinelli, Hércules e Ganso, Soteldo, Canóbio e Hulk. Coloque aí a escalação de vocês. Quero saber o que vocês estão pensando a respeito disso. Para terminar, algumas informações básicas aqui para vocês. O jogo começará às 19 horas, tá? E terá transmissão ali da ESPN. Galera, hoje é dia desses caras virarem a chavinha, é dia desses caras se superarem, né? O Fluminense, ele tem um caminho muito acessível até a semifinal. Vamos combinar aqui, né? Olha só.
O Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia agora nas oitavas, e é um jogo acessível, né? Por mais que nós não estejamos bem, é possível passar do Independiente Rivadavia. E depois a gente pega o vencedor de Platense e Coquimbo Unido do Chile. Olha só o caminho que o Fluminense tem até a semifinal. É um caminho completamente acessível, e aí depois o Fluminense poderia enfrentar o Palmeiras na semifinal. Aí beleza, já é um jogo mais difícil. Agora, os confrontos que a gente tem até lá são confrontos acessíveis sim, e o Fluminense precisa dar a resposta que nós esperamos. Hoje é dia de virar essa chavinha, hoje é dia de vencer e vencer bem, e a gente espera que o Fluminense leve um bom resultado para a Argentina. É essa a minha expectativa. Eu, como torcedor do Fluminense, vou sempre acreditar, tá? Mesmo que o momento não seja bom, mesmo que o momento seja ruim, eu sempre vou acreditar. Então, acredito numa boa vitória do Fluminense na noite de hoje, e aí a gente vai pra cima deles lá na Argentina, né? Pô, vamos conquistar essa classificação para as quartas de final da Copa Libertadores. Já caímos da Copa do Brasil, né? Agora nós temos 2 competições no ano, e essa competição é a competição mais acessível sim, né? O Fluminense ele tem que lutar para se manter ali na primeira prateleira do Campeonato Brasileiro, mas a nossa chance mesmo tá na Copa Libertadores, então vamos abraçar essa chance, vamos nos agarrar a essa oportunidade, e eu espero que os nossos jogadores entrem com essa mentalidade, entrem com essa vontade. Vamos ver se a gente faz bonito no jogo de hoje, vamos ver se o Fluminense volta a jogar futebol. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado demais dessa análise. Inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo e ative o sininho das notificações para ficar ligado em tudo que rola por aqui. Beleza, pessoal? Tamo junto, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!